Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Fabiola e estarei acompanhando vocês nesta aula. Então, o que nós vimos na nossa aula anterior? Então, a gente resolveu problemas sobre o triângulo de Pascal, não é mesmo? E agora, nesta aula, nós vamos aprender sobre o binômio de Newton e vamos aprender o que é números binomiais e a fórmula do binômio de Newton. Mas antes, quem que é Isaac Newton? Vocês já ouviram falar dele lá no primeiro ano, né? Na aula de física, com as 3 leis de Newton. E agora ele está aqui na matemática também. Desenvolveu várias teorias que relacionaram a matemática, a física e a astronomia. Formou-se em 1665 e precisou voltar para casa devido ao surto de peste bubônica. Como a epidemia o impedia de sair de casa, Newton se dedicou a rever tudo o que tinha aprendido na faculdade. A partir daí, ele não parou de pesquisar e realizar experimentos. Nesta época, Newton dava os primeiros passos rumo às descobertas mais importantes. Então, como vocês podem ver, na época de Newton também ocorreu uma epidemia. Ele aproveitou esse momento de isolamento, esse momento que ele estava em casa e descobriu várias relações. Então, você que está aí na sua casa, faça como Newton, né? E reveja os seus conteúdos, procure o seu professor, tire suas dúvidas e, quem sabe um dia você pode ser um Isaac Newton, não é mesmo? E os números binomiais? O que é número binomial? Então, 2 números naturais, n e p. Então, aqui, o n deve ser maior ou igual a p. Indicado por, temos esta simbologia aqui, NP. Como que a gente lê isso daqui? Números binomiais de ordem n e classe p ou binomial de n sobre p. Então, tem 2 formas da gente ler. E, para resolvermos, utilizamos essa formulazinha aqui. Esqueçam isso daqui, ó. Essa fórmula não te traz algumas lembranças de algumas aulas passadas? Sim, a fórmula do binômio de Newton é a mesma da nossa combinação lá da análise combinatória. Só que aqui nós vamos ter uma diferente representação, não é mesmo? Aqui nós temos, como a gente lê aqui, binomial de n sobre p é igual a n fatorial dividido por p fatorial multiplicado por n menos p fatorial, onde o n deve ser maior ou igual a p e o p deve ser maior ou igual a 0. Então, vamos fazer um exemplo para a gente ver nós vermos melhor esse binômio de Newton e como que a gente faz para resolvê-lo. Então, aqui nós temos um binomial de 5 por 2. Então, vamos colocar na nossa fórmula, substituindo os valores. Nós temos que o 5 é o n e o 2 é o p. Então, no lugar do n, nós vamos pôr 5 e no lugar do p, nós colocaremos 2. E vamos voltar lá para o nosso fatorial. Mas, quando nós temos uma equaçãozinha, uma formulazinha, como é que a gente resolve primeiro? Primeiro, vamos ver quais que são as nossas regras aqui da matemática para resolver. Então, aqui nós temos entre parênteses. Então, vamos resolver primeiro isso daqui, o que está entre parênteses. Então, a gente tem que 5 menos 2 é igual a 3. O que nos resultou? Nos resultou em 5 fatorial
divididos por 2 fatorial multiplicado por 3 fatorial. E agora, como que a gente resolve? Como que a gente faz 5 fatorial? Então, o 5 fatorial, a gente vai fazendo o seu antecessor até chegar ao número 1, não é mesmo? Só que aqui, vejamos, temos o 3 fatorial. Então, não precisa irmos até lá o número 1. A gente pode fazer para cortar os dois valores. Então, eu tenho que 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E me ajudou aqui que eu posso cortar. Então, vai nos resultar em 5 vezes 4 e 2 fatorial. 2 fatorial é o quê? É a mesma coisa que 2 vezes 1. Então, nós temos que 5 vezes 4 é 20 e 2 vezes 1 é 2. E, então, nós temos que binomial de 5 sobre 2 é igual a 10. Agora, é a vez de vocês resolverem. Então, eu quero saber quanto que é o binomial de 8 sobre 6. Resolvam lá, que nós já voltamos.
voltamos. E aí, resolveram? Vamos lá ver a resolução? Então, era para vocês resolverem qual que é o binomial de 8 sobre 6. Então, nós temos que o nosso n é 8 e nosso p é 6. Então, no lugar do n eu vou pôr 8 e no lugar do p eu vou pôr 6. E vamos fazer as nossas relações aqui. Temos que resolver primeiro o que está entre parênteses, né? Então, temos que 8 menos 6 é igual a 2. E agora, nos resultou em 8 fatorial dividido por 6 fatorial, que multiplica 2 fatorial. 8 fatorial não é o mesmo que 8 vezes 7 vezes 6 fatorial? Por que 6 fatorial? Porque eu vou poder cortar os dois. Então, vai nos facilitar na hora do cálculo. Então, nos resultou em 8 vezes 7 e 2 fatorial. Então, 2 fatorial é a mesma coisa aqui, 2 vezes 1. Então, eu tenho que 8 vezes 7 é 56. Divididos por 2, me resultou em 28. Então, binomial de 8 sobre 6 é igual a 28. Nós temos alguns casos especiais no binômio de Newton. Quais são? Então, nós temos aqui, quando o nosso P é igual a 0. Então, a gente aprendendo essas relações, esses casos especiais ou as propriedades do binômio, não vai precisar nem a gente resolver, né? É muito fácil aqui, ó. Quando o meu P no binômio for igual a 0, o resultado será sempre 1. Vamos ver um exemplo aqui? Então, aqui eu tenho que... Então, temos aqui que o nosso n é igual a 6 e o nosso p é igual a 0. Então, vamos aqui. Eu posso cortar, colocando na nossa fórmula, né? Eu posso cortar e vai me resultar em 0 fatorial. Só que eu sei que 0 fatorial é a mesma coisa que 1. Então, quando vocês estiverem fazendo um exercício e aparecer isso daqui, que o P é igual a 0, não precisa nem resolver. A gente sabe que é 1. Um outro caso especial é quando o meu P é igual a 1. Quando o meu P for igual a 1, o resultado do meu binômio será o N. Vamos ver um exemplo aqui? Então, aqui, binomial de 7 sobre 1. Então, eu sei que o N é 7 e sei que o P é 1. Então, fazendo o nosso resultado, fazendo a nossa continha aqui, né? Então, 7 fatorial é a mesma coisa que 7 vezes 6 fatorial. Que eu posso cortar, vai me resultar em 7 sobre 1 fatorial. 1 fatorial não é 1? Então, 7 divididos por 1 resultou no próprio 7. Então, quando tivermos esta relação, um exercício como esse, sabemos que o resultado será o próprio N. E quando os dois valores são iguais? Quando N e P são os mesmos valores. A resposta será igual a 1. Vejamos aqui, ó. Então, temos 8, binômio de 8 sobre 8. Lembra lá na nossa subtração? Então, aqui eu sei que é 8 e 8. 8 menos 8 vai resultar em 0. Aqui eu posso cortar o 8 fatorial com o 8 fatorial. Me resultou em 0 fatorial. 0 fatorial eu sei que é 1. Então, quando tiver esta relação, saberemos que o resultado será sempre 1. E aqui, vejamos esta outra relação. Quando o nosso P é o antecessor de N. Então, aqui, ó, eu tenho que vai ser N menos 1 no caso, né? Então, eu tenho que o N é 8 e o P é 7. É um valor a menos que o N. Como que a gente vai fazer? Então, eu sei que o meu resultado vai ser o próprio N. Vejamos aqui. Um exemplo, 8 fatorial divididos por 7 fatorial multiplicado por 1 fatorial. Então, aqui 8 fatorial é o mesmo que 8 vezes 7 fatorial divididos por
7 fatorial multiplicado por 1. Posso cortar os 7s, então vai resultar em 8 divididos por 1 fatorial. Eu sei que 1 fatorial é 1. Então, 8 divididos por 1 resultou no próprio 8. E agora, é a vez de vocês resolverem. Então, analisem os casos especiais e resolvam aqui. Voltamos. Então, vocês viram que esses exercícios utilizaram os nossos casos especiais, não é mesmo? Então, vamos aplicá-los aqui. Então, nós sabemos que quando o nosso P é igual a 0, o resultado será sempre 1. Então, não precisa nem resolver. Sabemos também que quando o nosso P é igual a 1, o resultado vai ser o próprio N. Então, resultou no próprio 12. Então,
não precisava nem resolver, né? Era só pôr o valor de N. Sabemos também que quando o nosso P é N menos 1, então temos que o resultado vai ser o nosso próprio N. E também sabemos que quando N e P são iguais, o resultado será 1, não é mesmo? Então, vejamos que os casos especiais e essas propriedades nos ajudam muito a resolver exercícios, né? Facilita muito a nossa vida. E agora vamos ver umas outras propriedades. A propriedade dos binomiais complementares. O que isso quer dizer? Que os binômios são complementares quando P mais Q resulta em N. Então, como assim? Então, vamos ver aqui, ó. Eu quero saber se esses dois binomiais são complementares. Então, vamos lá. É só eu fazer P mais Q, no caso aqui os valores que estão embaixo do meu binômio, 2 mais 5 resulta em 7. Se resultar no N, quer dizer que eles são binômios complementares. Vamos resolver aqui só para a gente ver. Então, resolvendo este primeiro aqui, ó, nós temos que o resultado é igual a 21. Se a gente sabe que eles são complementares, não precisaria nem eu resolver o segundo, porque eu sei que o resultado também será 21. Então, essa é uma outra propriedade importante. Quando eu tenho dois binômios complementares, os resultados desses binômios serão sempre iguais. E agora, vocês vão resolver. Então, eu quero que vocês me digam se esses binômios aqui são complementares ou não. Então, nós já voltamos.
Colocamos. E aí, resolveram? Esses binômios são complementares ou não? Então, vejamos aqui. Para sabermos se é complementar, faremos os valores que estão embaixo do nosso binômio, faremos P mais Q e ele tem que resultar em N. Tem que resultar nos valores que estão em cima. Então, vejamos aqui. 3 mais 6 resultou em 9. Então, eles são complementares. Agora, vejamos esses outros exemplos aqui. Binômio de 10 sobre 4 e binômio de 10 sobre 5. Será que eles são complementares? Vou fazer P mais Q, vai resultar em... Aliás, né? P mais Q vai resultar em 4 mais 5, que resulta em 9. 9 não é o nosso N, né? Então, quer dizer que eles não são binômios complementares. Mas e aqui? Temos também um outro binômio, 2 mais 4, resulta em 6. Então, ele é um binômio complementar. Temos uma segunda propriedade, que é a igualdade de binômios. Quando que dois binômios são iguais? Eles serão iguais quando P for igual a Q, ou então quando P mais Q resultar em N. Vamos ver alguns exemplos aqui? Então, aqui, o exemplo A. Binômio de 7 sobre 2 é igual a binômio de 7 sobre 2? Aqui é claro, né, que tá óbvio que são dois binômios iguais. Mas e aqui? Esses dois binômios são iguais? Como que a gente pode ver? Então, fazendo a nossa relação aqui. P mais Q vai resultar em N? Então, é uma das contas que satisfaz. 10 mais 2 resultou em 12. Então, satisfez a nossa sentença. Então, quer dizer que eles são binômios iguais. E aqui, vejamos aqui. Para resolver aqui, o binômio de 12 sobre x igual a binômio de 12 sobre 2x. Qual que deve ser o valor de x para que esses binômios sejam iguais? Então, nós temos que o P deve ser igual ao Q, ou então o P mais Q deve ser igual a N. Como que faremos aqui? Então, primeiro, o P deve ser igual a Q. Então, P e Q devem ser iguais. Então, qual que deve ser o valor de x? X igual a 2x. O que nós temos? Uma equaçãozinha, né? Letra para um lado, número para o outro. Se aqui não ficou nenhum número, a gente iguala a 0. Então, 2x menos x resultou que x é igual a 0. Então, para satisfazer, para que os binômios sejam iguais, o x deve ser igual a 0. Ou podemos fazer a nossa outra relação, que o P mais o Q deve ser igual ao nosso N. Então, x mais 2x deve ser igual a 12. Uma equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro, vai nos resultar em 3x igual a 12. O 3 está multiplicando, passa dividindo, 12 divididos por 3 é igual a 4. Então, ou o nosso x pode ser 0, ou o nosso x pode ser 4, que o resultado vai ser que os binômios são iguais. E agora é a vez de vocês resolverem. Vamos lá?
Voltamos. E aí, resolveram? Então, colocando as nossas relações, nós temos que P mais Q deve ser igual a N. Então, fazendo aqui 3x menos 1 igual a 5, vai nos resultar em x igual a 2. E fazendo a nossa outra relação, que P é igual a Q, vai nos resultar em 3x menos 1 igual a 5. Letra para um lado, número para o outro, vai nos resultar em 2. Então, para satisfazer a nossa propriedade, para eles serem iguais, os nossos valores de x devem ser, o nosso valor de x deve ser 2, não é mesmo? E agora, eu desafio vocês a resolverem este exercício aqui, para descobrir qual que é o valor de x. Resolvam lá que nós já voltamos. Voltamos, pessoal. E aí, resolveram o desafio? Então, para que o nosso binômio seja igual, temos que satisfazer a sentença, né? Que temos que descobrir o nosso valor de x, não é mesmo? Então, aqui, quando P é igual a Q, vai nos resultar que x deve ser igual a 3. Ou então, a outra forma da gente ver é quando P mais Q é igual a N. Então, 3 mais x igual a 7, que vai nos resultar em 4. Então, temos que o nosso x pode ser 3 ou 4, que vai satisfazer a sentença dos binômios serem iguais. Mas o que é um binômio de Newton? A fórmula do binômio de Newton destina-se ao desenvolvimento das potências sucessivas de um binômio.
Então, nós temos que um binômio tem esta representação aqui, a mais b elevado a n, no qual o n deve pertencer aos naturais, o a e o b devem pertencer aos reais. Então, como que a gente pode resolver um binômio de Newton? Então, vejamos aqui, quando o nosso expoente for zero. Lá na nossa propriedade das potências, quando eu tenho o expoente elevado a zero, todo o resultado será igual a 1. Então, temos que é 1. E aqui, quando o meu binômio for elevado a 1, temos que quando uma potência é elevada a 1, vai nos resultar na própria base. Então, vai nos resultar em x mais y. Mas e quando nós temos um binômio elevado ao quadrado? Como que a gente resolve? A gente deve abrir esse binômio duas vezes e pode usar aquela relação que nós usávamos anteriormente, que é da distributiva, que vai nos resultar em o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, agora é a vez de vocês resolverem os binômios. Nós já voltamos.
Voltamos, pessoal. E aí, já resolveram? Então, vamos lá. Então, para resolvermos os binômios elevado ao quadrado, nós temos que o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo é igual ao quadrado mais o quadrado do segundo. Resolvemos isso, nos resultou em y ao quadrado mais 6y mais 9. Também temos na segunda sentença o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, que nos resultou em x ao quadrado mais 10x mais 25. Se ficou alguma dúvida, não se preocupe, que na próxima aula nós vamos rever os binômios de Newton. Então, na aula de hoje, nós aprendemos sobre o binômio de Newton. Então, até a próxima aula, pessoal!